representação dessa vitória gigante para a sequência do trabalho do Rogério Ceni no São Paulo, né, Jean? Bem-vindo. Valeu, Paulo. Boa noite para você, para o André, para todos em casa, o que inclui Vitor Birner e Paulo Calçade, né? É isso, eu acho que o peso da vitória é muito grande, né? Por ser uma vitória contra o Corinthians, uma vitória, como vocês ressaltaram, merecida, né? E acho que hoje é um daqueles casos em que os números, eles não refletem o que aconteceu dentro de campo, que se você olhar para os números, você vai ver a posse um pouco maior do Corinthians, né? 54% a 46%, vai ver o Corinthians tendo finalizado 10 vezes contra 8 do São Paulo, mas o São Paulo, nos momentos em que foi melhor no jogo, ele foi bem melhor do que o Corinthians nos momentos, se é que dá para dizer, em que o Corinthians foi melhor, né? Acho que lá no final, mais o Corinthians tentou uma pressão. Abafa, né? Um abafa, mais na base do abafa mesmo, sobretudo também depois das mudanças, a gente vai falar sobre as escolhas também do Silvinho, mas eu acho que foi um jogo em que nos 90 minutos o São Paulo foi superior, o São Paulo mereceu vencer, o São Paulo também já tinha jogado mais contra o Ceará, então acho que essa também é a boa notícia. É claro que o peso da vitória é muito grande por ser uma vitória num clássico contra o Corinthians e pelo São Paulo ter merecido essa vitória, mas acho que a gente tem que levar em consideração aí, olhando mais para o jogo e para aquilo que o time produziu, a gente tem que levar em consideração também o que aconteceu contra o Ceará. Quando também no final, né, o São Paulo acabou cedendo mais espaços para o Ceará. Essa questão física do São Paulo é uma questão que precisa e deve ser olhada com atenção por quem está lá, porque o São Paulo cai de produção no fim do jogo. Não acho que o problema do Corinthians tenha sido esse, como muita gente disse, a questão da idade dos meio-campistas, dos jogadores do Corinthians. Não, porque se fosse assim, o Corinthians teria caído no final do jogo e não teria sido tão inferior, sobretudo no começo da partida. Então, acho que essas rotações diferentes, como disse o André, essa intensidade diferente do São Paulo se deu, sobretudo, no início das duas etapas e graças a ela é que eu acho que o São Paulo acabou merecendo essa vitória. Vitor Birner, boa noite, bem-vindo ao Linha de Passe. Tudo bem, Paulo? Boa noite a você, ao Jean, ao André, ao professor Calçade, aos fãs e às fãs do esporte. Eu acho que esse resultado de hoje favorável ao São Paulo passa muito pela postura dos jogadores, principalmente no início do jogo. Atitude. Passa muito pelos treinadores, porque o Rogério hoje teve preocupações em proteger seus jogadores mais vulneráveis na marcação, sacrificando, inclusive, fisicamente, jogadores importantes da parte da frente em determinados momentos do jogo. E passa muito também pelo que o Silvinho, na minha maneira de ver, não fez. Paulo Calçade, eu acho que a diferença entre os dois no jogo de hoje pode ser vista pelos destaques individualmente falando. É lógico que o coletivo, né, faz com que surjam esses destaques. O Corinthians foi um time de pouquíssimos destaques e o São Paulo de alguns jogadores com ótimas atuações. Bem-vindo, Calçade. Olá companheiros, olá fã de esportes. O jogo, você não vai enxergar ele pelos números da partida. Os números escondem o jogo. Engano. São Paulo acertou duas vezes o gol do Cássio, o Corinthians 2 vezes o gol do Thiago Volpi. Acabou aí. Só que como isso aconteceu é que está a história do jogo. Eu acho que a grande mudança do Rogério, em tão pouco tempo, do jogo para hoje, do primeiro encontro para hoje, quinta-feira, né, o São Paulo ali, se conhecendo alguns jogadores, a maioria já conhecia o novo treinador, em tão pouco tempo que fez o Rogério. O Rogério conseguiu extrair um pouco mais, uma equipe mais agressiva para recuperar a bola, e não aquela contemplativa que ficava ali observando os adversários jogar, e isso foi o Corinthians do início. Um São Paulo que iniciou muito forte, recuperando, e o Corinthians ele foi diminuindo de tamanho. A primeira bola que o Corinthians acertou no gol do Thiago Volpi foi uma defesa do goleiro do São Paulo aos 33 minutos do segundo tempo. Então o Corinthians passou quase que toda a partida, aí mais de 2/3, sem conseguir botar a bola ali no gol do Thiago Volpi. E olha, esse impedimento, assim, a gente está falando de um fiozinho de cabelo, né? Eu ainda sonho em não ver esse tipo de impedimento tirando o gol. E sim, permitindo que os gols sejam marcados, até porque eu tenho dúvidas se a tecnologia, nesse momento, ela é perfeita para determinar milímetros ou se ela é falha. E aí, sim, para mim isso é gol. Como o Rogério sabia que os lados do campo
eram vulneráveis, ambos os lados do São Paulo, seus laterais não marcam bem. O Sara voltava para recompor na frente do Reinaldo e o Calleri também. Normalmente deveria ser o Benítez, mas o Benítez ficava no cantilho, ou seja, jogador sem muita dinâmica contra jogador sem muita dinâmica. Tudo muito bem pensado pelo Rogério. Tanto que na única escapada pelo meio que o Corinthians faz de uma maneira diferente, o Juliano vai, o Benítez tinha que acompanhar ali. Ele tinha que ter a leitura do lance para acompanhar a jogada ali e não acompanhou. Eu acho que esse foi um dos motivos dele ter saído no intervalo do jogo. E também porque o Calleri não ia aguentar, porque era exigir demais do jogador que ele fizesse essa recomposição do lado esquerdo o tempo inteiro. Do outro lado, a recomposição para proteger o Orejuela era feita pelo Igor Gomes e pelo Luciano. Ou seja, os atacantes do São Paulo eram jogadores que voltavam para fazer um trio de marcação para impedir que o Corinthians tivesse maioria numérica pelos lados do campo, porque o Benítez não faz isso. E o Rogério tira o jogador exatamente por conta dessa questão da marcação, porque o Calleri tinha que ficar mais adiantado porque ele ia morrer, ele está exigido fisicamente, né, muito mais do que deveria. Quando ele sai machucado, obviamente, todo São Paulo não lembra do Crespo, então ele não tem condição ainda, o jogador não consegue jogar no seu melhor nível ainda, vai melhorando jogo após jogo, pode se machucar. Ou seja, o Crespo estava certo nessa leitura de jogo, mas o papel tático, já respondendo o que você perguntou um pouco mais, do Calleri foi essencial. E não só na frente, na marcação também. Um jogador extremamente dedicado ao coletivo para facilitar para o colega que tem mais dificuldade na marcação, para o Rogério ter o time que queria em campo. E com semanas cheias pela frente, cheias de trabalho, de possibilidades de treino, né, Paulo Calçade? Porque o São Paulo enfrentou o Corinthians hoje, estamos numa segunda-feira, tem o Bragantino no próximo domingo, depois no outro domingo o Internacional e no outro domingo o Bahia. Então, quer dizer, os 3 próximos jogos do São Paulo serão nos domingos, o que significa dizer que aí pintam pelo menos alguns bons dias, né, para o Rogério Ceni tentar dar uma cara tática também para o time do São Paulo, além dessa energia que ficou absolutamente transparecida no clássico hoje. O Paulo, e é o que ele podia dar para a equipe, né? Era muito mais assim, melhorar como os jogadores, né, se comportam dentro de campo, pressionando o adversário. Por exemplo, poucas vezes no campeonato viu o São Paulo pressionando tão bem um adversário. Então isso o Rogério conseguiu dar. Então não foi o tempo, não houve tempo para grandes mudanças. Ele foi muito corajoso desde a semana da quinta-feira, porque ele arma uma equipe com Lisiero, Igor Gomes, Benítez e Sara no centro do campo. É um time com uma, sim, em termos de pegada, você não pode dizer que é a melhor versão do São Paulo, então ele precisa compensar isso com a dedicação individual de cada um deles. E porque com a bola a tendência é que é um time que tem um pouquinho mais de facilidade. Ele apostou nisso, manteve contra o Corinthians e se deu bem, sem nenhum tempo para fazer nada, para grandes mudanças. Mas o resultado gera grandes mudanças. Esse resultado é muito bom. É um resultado que, para quem tem a semana livre agora, ele faz toda a diferença. Toda a diferença. Porque ele restabelece algumas confianças ali dos jogadores, coisas que estavam perdidas no São Paulo. Ele também, ao mesmo tempo, diz para o São Paulo como é que o São Paulo tem que jogar de agora em diante. Não é mole, é um São Paulo que tem que ter mais atitude para recuperar a bola, tem que ser como o jogo de hoje. E de semana em semana, dá tempo de treinar, dá tempo de se recuperar e, acima de tudo, dá tempo de jogar. Mas tem que jogar sim. Não dá para chegar na próxima partida e dar aquela desmontada. Então... 1-2. E aí, pessoal, até que enfim acabou a zica de empates. O São Paulo venceu e venceu um rival direto. E 1-0 foi pouco, viu? O São Paulo poderia ter feito 2 ou 3. Inclusive, tem que destacar também a péssima intervenção do VAR, né? Ninguém ali pode afirmar que o Luciano estava impedido no gol, né? Vamos ser sinceros. Mas o São Paulo bem demais e o caminho é esse. O caminho é o futebol que foi mostrado hoje. O futebol que foi mostrado hoje é um futebol com vontade, com atitude e jogando pra frente. É isso. Não há muito o que se falar, com exceção talvez de Orejuela um pouco abaixo e o Benítez, mas o Benítez pelo menos demonstrou vontade. O único que destoou mesmo foi o Orejuela, os demais foram super bem, até o Volpi também foi bem, apesar que no final ele deu um susto.
mas a dupla de zaga bem, Reinaldo bem, e os garotos de Cotia, Igor Gomes estava iluminado. Rapaz, o empresário Wagner Ribeiro tem que pegar, fazer um DVD desse jogo, porque ele falava lá no início do ano que o Igor Gomes já ganha 20 milhões de euros. Pô, por ele, mostra o DVD desse jogo, mostra que ele consegue, viu? Jogou bem demais, Sara também foi bem, Lisieiro bem, depois o Neves entrou também muito bem. Então, assim, foi um São Paulo do número 1 ao número 11, muito bem. A única preocupação fica o Caleri, né? Porque, apesar de ter saído da zica dos empates, tem a zica dos machucados. É que parece, o Caleri se machucou. Fica a preocupação de esperar aí durante a semana qual vai ser o tempo de recuperação. Apesar que o São Paulo não fala o tempo de recuperação. Esperamos que tenha sido só um susto, né? E aí a única pontinha negativa que eu vim aqui a passar é a entrada do Pablo, né? O Pablo entrando teve o contrato renovado. Seu contrato terminava em 2022, agora é renovado automaticamente até 2023. Será que precisava do Pablo? Mas vamos falar mais da vitória, né? E durante a semana a gente destaca aí sobre essa questão do Pablo. E os que entraram também entraram bem. Até o Pablo também teve um chute de fora da área e tal, mas... Bom, esse é um assunto para outro vídeo. E aí, pessoal, eu queria que vocês dessem a opinião de vocês aí sobre a atuação do São Paulo Futebol Clube, que venceu o Corinthians por 1-0. 1-0 foi pouco sim. Então deixa seu comentário aí e a expectativa, né? Nós como hoje eu já tô iludido já, hein? Vamos com esse futebol, com essa atitude, eu não tenho dúvida nenhuma que a gente pode galgar postos acima na tabela. Apesar que o próximo jogo vai ser duríssimo contra o Bragantino no fim de semana, mas essa semana vai ser maravilhosa porque vencemos o nosso rival e jogamos bem demais, não? Então é isso, eu sou Marcelo Mazorra do Mazorra SPFC. Se você puder, se inscreve no canal, deixa um like, ativa o sininho. E você já sabe, se tem novidade, tem vídeo no canal. E o São Paulo tem novidade todos os dias, então todos os dias tem vídeo no canal, tá ok? Saudações tricolores! Uma ótima terça a todos e uma ótima semana porque vencemos! Até a próxima e valeu!